Olá! A história que a gente vai mergulhar hoje é sobre uma força inacreditável. Vamos descobrir juntos como a cultura e a arte africanas não só sobreviveram à opressão do domínio colonial, mas na verdade floresceram, se reinventaram e, olha, continuam a impactar o mundo até hoje. É uma verdadeira jornada de resiliência, de identidade e de renascimento. A pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é fundamental. Como é que uma cultura sobrevive? Como é que tradições de milhares de anos conseguem se manter vivas diante de uma força que tenta, contudo, apagá-las? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para a gente ter uma ideia do tamanho do que estava em jogo, primeiro a gente precisa dar uma olhada na riqueza que estava sob ameaça. Porque antes da colonização, a África era um mosaico, sabe? Cheio de reinos, impérios e sociedades, cada um com sua própria arte, sua música e suas tradições milenares. Então, o período colonial, como a gente vê aqui, foi um processo longo e muito violento. As potências europeias não só exploraram os recursos do continente, mas também impuseram seus sistemas culturais, numa tentativa de silenciar as vozes africanas. E essa imposição toda nos leva direto para o nosso primeiro ponto: o impacto devastador do colonialismo sobre as tradições africanas. Foi como interromper um rio cultural que fluía há séculos. Olha, esse slide aqui mostra perfeitamente um dos processos mais cruéis, a apropriação cultural. De um lado, a gente vê a arte no seu contexto original, viva, pulsante, cheia de significado sagrado, comunitário. Do outro, a visão colonial. O mesmo objeto, agora num museu, vira uma curiosidade exótica, basicamente esvaziado da sua alma, uma violência simbólica, assim, profunda. E o resultado disso tudo? Uma crise de identidade gigantesca. Ao impor suas línguas, religiões e costumes, os colonizadores tentaram apagar as referências ancestrais. Isso acabou gerando um sentimento de não pertencimento, sabe? De ter as raízes cortadas. E isso afetou gerações e gerações de africanos. Mas calma, a história não acaba aqui. Longe disso. Agora a gente vai virar o jogo e focar nas formas ativas e, olha, muito corajosas com que os povos africanos lutaram contra essa supressão cultural. A chama da resistência nunca se apagou. Essa ideia aqui é o coração de tudo. A cultura não era só algo para ser defendido, não. Ela se tornou a própria arma da resistência. Uma forma vibrante e poderosa de dizer: nós ainda estamos aqui. Mas tá, na prática, como é que essa resistência acontecia? Pensa assim, a cultura virou um escudo. Ela aparecia nos ritmos da música e da dança que o colonizador não entendia, nas práticas religiosas feitas em segredo que mantinham a conexão espiritual. E claro, na voz dos mais velhos que, contando histórias, garantiam que a memória e os valores do povo não se perdessem. A arte, aquela que a gente pode tocar, também teve um papel assim vital. Esculturas, pinturas, tecelagens, cerâmicas não eram só objetos, eram veículos de herança cultural. Funcionavam como um escudo, protegendo a identidade, e como uma voz, expressando tudo aquilo que não podia ser dito em palavras. E toda essa chama de resistência, ela nos traz direto para os dias de hoje, onde a gente está vendo um verdadeiro renascimento cultural, um ressurgimento que bebe direto na fonte dessa longa história de luta e de preservação. O que a gente vê hoje é um movimento super poderoso de reconexão. Por todo o continente africano e também na diáspora, descendentes de africanos estão mergulhando fundo em suas raízes, resgatando tradições, aprendendo línguas ancestrais e celebrando com muito orgulho a sua herança. E o mais legal, o mundo está começando a prestar atenção. Finalmente, a cultura e a arte africanas estão ganhando o reconhecimento global que sempre mereceram. Festivais, exposições e eventos culturais estão atraindo o olhar internacional, criando uma apreciação e uma demanda muito maior por toda essa riqueza. Essa linha do tempo aqui resume essa jornada toda de um jeito bem claro, né? Da supressão lá na era colonial, passando pela resistência na era pós-colonial, até a gente chegar no reconhecimento global de hoje. É uma trajetória poderosa de perseverança. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: celebrar a cultura africana é muito mais do que só apreciar sua beleza. É reconhecer sua contribuição única, resiliente e absolutamente vital para a história e para a humanidade como um todo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? E aí, agora que o mundo parece estar finalmente olhando com mais atenção, qual será o próximo capítulo da arte e da cultura africanas? Como é que essa jornada de resistência e renascimento vai continuar a evoluir? Para continuar acompanhando análises como esta, fica o convite para se inscrever no canal.